Bom, hoje nós vamos falar sobre uma revisão sistemática da literatura sobre o problema de roteirização de veículos capacitados com restrições de carregamento bidimensional. Bom, eu vou falar sobre o que é roteirização, objetivo, configurações de carregamento, aplicações e considerações finais. O que é consideração? Supondo que você é uma gerente de remessa e precisa lidar com centenas e milhares de entregas durante o dia. Você tem que escolher a rota certa no menor tempo, e isso tudo seria uma roteirização. Juntar todas as informações em um para que o custo seja mínimo e a eficiência seja máxima. Como fazer? Esse é um dos maiores problemas que nós temos, e quando você tem que considerar muitos fatores, seja eles o número de veículos, a capacidade de carga de cada um, a abertura e encerramento das lojas, o tipo de mercadoria, quantidade de estoque, entrega repetida ou não, mão de obra, tráfego e a qualidade de estrada. Embora seja bastante difícil resolver esse problema, ele pode trazer muitos benefícios para você. É possível aumentar a carga no seu uso real e transportar mais mercadorias diminuindo o tempo. Existem 3 maneiras de fazer isso. A primeira maneira é manual, de todos os fatores a considerar, essa é mais definitivamente a maneira ineficiente de se resolver o problema. Essa prática levará horas até que esse problema seja resolvido. E ainda a gente tem que pensar que se ele foi desenvolvido da maneira correta. A segunda maneira é usar um solucionador de matemática pré-programado. Dessa forma, pode ser que um pouco mais rápido, mas o problema é que você pode usar apenas de 2 a 3 elementos para comparar e estimar as rotas. Você não pega o todo dele, apenas alguns tópicos para poder estimar essa rota. Essa é a abordagem que só pode ser aplicada em um ambiente educacional, não em prática. O último e terceiro é o mais eficaz método, que é a maneira de aproveitar a tecnologia usando um software para otimizar a distância da entrega. Ele pode fornecer problemas de planejamento de rota em segundos. O software substituirá todo o planejamento manual e criará automaticamente a distância ideal, sempre minimizando os custos. Bom, o objetivo disso tudo é definir que os clientes sejam atendidos da melhor maneira. Então, alguns dos objetivos são: o tamanho do conjunto de rotas não deve exceder o número máximo de veículos. Cada rota começa e termina no ponto central. Ele vai e volta, partindo e chegando na mesma origem. Todos os clientes devem ser visitados uma única vez. Como assim, a gente marcando o horário, né, para que não seja desperdiçado uma viagem. O peso total de todos os itens de cada rota não deve exceder a capacidade do veículo. A demanda deve ser totalmente satisfeita. Todos os itens têm que caber em um só veículo, não pode ser fracionado. O carregamento deve ser ortogonal, ou seja, os itens devem ser carregados com seus lados paralelos aos lados da superfície de carregamento, que significa que, explica os 2 itens abaixo, que os itens dos clientes devem estar completamente contidos na superfície do veículo e não podem ocorrer sobreposição do outro, ou seja, tem que ficar um do lado do outro, não um em cima do outro. Agora, sobre a configuração de carregamento, nós temos 4 tipos dela, sendo o primeiro, que é uma classe que inclui uma restrição de sequenciamento dos itens e tem orientação fixa. Então, os itens são numerados, eles não podem sair dessa sequência, eles não podem se mexer dentro do caminhão. O segundo, ele é sequenciado, mas eles podem ser rotacionados, rotacionamento de 90 graus. O terceiro não inclui restrição de sequenciamento, mas eles são fixos. E o último, ele não inclui restrição de sequenciamento e eles podem ser rotacionados, que é o caso do estudo desse artigo aqui. Bom, no artigo foi constatado que existem várias fontes de pesquisa a respeito desse tema principal. No entanto, apenas alguns deles estudam um ponto considerando todas as informações necessárias. Foram estudados no total 23 artigos entre os anos de 2007 a 2015
E quanto à distribuição geográfica, eles são provenientes da China, totalizando 6 artigos no total. Então, estudando esses algoritmos que foram desenvolvidos para a otimização de rotas, notou-se que 87% dos autores utilizaram métodos heurísticos, que são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Isso se deve à necessidade de alcançar soluções para instâncias e escalas maiores. Além disso, observa-se que na literatura há poucas variantes. O que são variantes? São aqueles tópicos que são analisados dentro de um todo. Janela de tempo, o número de viagens e etc. Sendo que o trabalho desse gênero apresentam 34,8% total do analisado, ou seja, somente 34 analisam o total de todos os tópicos, o resto não analisa quase nada. Considerações finais. Em suma, pode-se afirmar que há uma constante busca por novos métodos de resolução, que ganharam um tempo de execução mais rápido e ficam próximos ao nível de ao nível bem ótimo. E também existe uma maior propensão para tornar o problema mais realista e aderente às necessidades práticas, incorporando variantes ao modelo original. Nesse artigo, apresentou-se uma revisão sistemática da literatura e suas variantes, enfatizando sobretudo os métodos de resolução utilizados pelos autores do artigo que foi estudado, que consistem em um dos principais fatores, a diferenciação entre as publicações, que um utiliza de um método, outro utiliza de outros métodos que não são tão eficazes por conta de não serem analisados todos os aspectos que envolvem essa roteirização. Esta é uma área de pesquisa, apesar de recente, tem conquistado a atenção da comunidade, pela importância que o problema apresenta em termos teóricos quanto prático. Ainda existem muitos campos para serem atualizados e pesquisados, e ainda também precisam de mais pesquisas, mais softwares, mais métodos, né, que avaliem todas as janelas, né, que foram expostas, e para que sempre tenha um custo menor e uma ótima em menos tempo, com custo menor, para que o cliente seja satisfeito. E lembrando que todos esses problemas se baseiam em um modo de transporte rodoviário, que é o via caminhão, e que é necessário também explorar casos complicações em outros modos, como o aquaviário, baseados no navio, e o aéreo, baseados em aviões. Bom, esse foi meu estudo. Espero que tenha gostado. Muito obrigada a todos.